Irmão, durante essa semana, eu estive fazendo algumas contas no meu orçamento familiar. Quem aí costuma fazer contas domésticas? Vivemos fazendo conta, né? Saber se o dinheiro vai sobrar. E eu fiquei impactado ao ver, irmão, que o dinheiro está curto. Não sei se é a mesma sensação que você tem. Mas essa foi a sensação que eu tive. Parecia que meu salário tinha baixado. As coisas mais caras, para a gente poder comprar. Além disso, com tudo que tem acontecido ao nosso redor, esses dias eu estava vendo um post na internet, uma matéria que dizia, em meio a questão relacionada à Copa, dizia que havia um envolvimento do ministro do STF direto na CBF, com um tipo de corrupção de favores, uma coisa ruim de se ouvir, nós, povo brasileiro que gostamos tanto de futebol. E aí, juntando tudo isso, me ocorreu que esse ano é um ano eleitoral. Me ocorreu, e também estudando um pouco mais sobre o pecado, e especificamente o pecado, quando se fala o pecado nas estruturas sociais, na sociedade. Eu estudava um pouco sobre pecado, então falando sobre pecado original, estudando um pouco ali, e o autor chegou até na questão de como o pecado ele impacta na estrutura social, a ponto de oprimir o pobre, e como isso desagrada a Deus, E em meio a tudo isso eu pensava, meu Deus, o que eu vou falar no meu sermão? Porque o sermão do próximo domingo não é um sermão no livro de Atos, é um sermão de tema livre, e eu pensava no meu tema. E então eu decidi falar sobre isso, sobre esse pecado horrendo que é o pecado de opressão aos pobres e como isso atinge a estrutura social, especificamente da nossa nação. Só para você ter uma ideia, vou pedir para que os irmãos me ajudem na passagem do slide aí. Isso aqui. Só para você ter uma ideia, no cenário brasileiro, a título de introdução, o Brasil é a 10ª economia do mundo. O país brasileiro está entre os 10 países que mais geram riqueza, que mais tem riqueza. E a gente conhece a nossa riqueza pela nossa biodiversidade, por ser um país rico do ponto de vista de recursos naturais, mas nós também somos o 10º país mais rico do mundo. Você sabia disso? São quase 3 trilhões de dólares por ano de riqueza gerada no Brasil. E só para você ter uma noção, 66% de toda a riqueza do mundo está concentrado nesses 10 principais países economicamente. Ou seja, 66% de toda a riqueza do mundo pertence a esses 10 países e o Brasil é o 10º. Então, perceba que o Brasil é um país rico. E por ser um país rico, também é um país que acaba recolhendo muitos impostos. Em 2025, estima-se que o Brasil vai bater o recorde de arrecadação de impostos. Nunca o Estado brasileiro arrecadou tanto em impostos como no ano de 2025 que passou. Foram quase 3 trilhões de reais. Só que, no entanto, o serviço público, a qual esse dinheiro deveria ser destinado,
continua precário. Para você ter uma ideia, o país, no que diz respeito à educação, é um dos países que tem o pior desempenho estudantil. Assim também como o país que nos índices que tratam a questão de segurança pública também está entre os últimos países. Está na página de baixo. Entre os países em que o cidadão tem menor sensação de segurança. E o nosso país é o 5º país no ranking de desigualdade social no mundo. O que quer dizer a desigualdade social? Quer dizer que algumas pessoas têm muito e outras pessoas têm bem pouco. É a desigualdade social. Para você ter ideia, os 10% da população do Brasil mais rico concentram mais de 50% de toda a riqueza da nação. E aproximadamente 32% é o índice da população que vive abaixo do nível de pobreza, ou seja, está abaixo do nível de pobreza, está em extrema pobreza. 10% da população do Brasil, 10% de ricos, concentram a maior riqueza da nossa nação, enquanto mais de 30% vivem em extrema pobreza. Um país desigual. País desigual. Mas a pergunta, meditando um pouco sobre isso, a pergunta que eu me fiz e a pergunta que eu faço a você é: como um país tão rico, que arrecada tanto em impostos, tem tanta desigualdade? A pergunta é: para onde vai o dinheiro? E a resposta é uma resposta doída para quem ouve, doída para quem fala. Nós temos uma torneira gigantesca aberta, que é a torneira da corrupção estruturada. Para onde vai o dinheiro de um país rico e de um povo que arrecada tanto? Para o bolso de muitas pessoas envolvidas em corrupção. A corrupção do sistema governamental brasileiro é uma torneira aberta por onde sai o dinheiro do bolso do pobre e é desviado para os corruptos que enriquecem ilicitamente. E deve-se dizer, corrupção é pecado. Algumas manchetes que nós estamos acostumados a nos deparar na nossa nação: maior caso de corrupção do planeta. Qual a gravidade do orçamento secreto? Eu me lembro que na eleição passada, a oposição fez campanha dizendo: olha, o orçamento secreto, bilhões de reais destinados de dinheiro público que a gente não sabe para onde vai. E quando a gente entrar lá, nós vamos acabar com o orçamento secreto. Mudou-se a liderança da nação. E o orçamento secreto? O orçamento secreto está lá. Eu assisti uma reportagem enquanto tomava café esses dias, dizendo que alguns parlamentares tinham entrado com um pedido no STF para usar uma parcelinha do orçamento secreto de alguns milhões de reais, sem a necessidade de identificar o CPF, sem dizer quem pegou e para que ia ser usado. Um orçamento que é o nosso dinheiro secretíssimo, que ia para algum lugar que ninguém queria prestar contas. Nós lidamos recentemente com a chamada fraude do INSS, onde aposentados e pensionistas, sem perceber, tinha um desconto no seu recebimento, que pessoas em uma trama estruturada descontavam um pouquinho de um aposentado, um pouquinho do outro, e isso gerava bilhões que iam para o bolso de muitas pessoas envolvidas.
Você deve ter visto o Jornal Nacional, o escândalo do Banco Master, quantos bilhões desviados. Todos eles desviados em uma trama envolvendo várias pessoas da estrutura política e governamental do país, com a garantia do Banco Central. Um banco que tem as suas garantias no caso de um banco vir a falir. Garantia com dinheiro de quem? Com o meu e com o seu dinheiro. Se você olhar não sei se é possível observar, mas no canto superior direito vai dizer que o Brasil está no 107ª posição de países cujo a sociedade tem o sentimento de corrupção estruturada. De 100 e poucos países, nós estamos no 107º, ou seja, na parte de baixo. Sendo que na parte de cima, quanto mais acima, mais a sensação de justiça, menos corrupção. E quanto mais abaixo, mais injustiça social e mais corrupção. E aí eu me perguntei e falei, Senhor, isso é pecado? A tua palavra diz que oprimir o pobre, tirar dinheiro do pobre para enriquecimento ilícito, isso é pecado. Mas, Senhor, o que o Senhor, afinal de contas, vai fazer? O que o Senhor pensa a respeito? Como o Senhor vai agir? O que o Senhor diz? Será que existe algum texto bíblico a qual o Senhor trata esse pecado? Onde os ricos são oprimidos, tanta desigualdade, tanto roubo, existe algo, Senhor? Será que o Senhor vê a opressão do pobre? Será que o Senhor se importa com este assunto? E então eu me deparei com o texto de Ezequiel, capítulo 22, dos versos 23 ao 31. Nós vamos ler junto aqui na tela. Mas eu quero introduzir para você o que estava acontecendo no texto que nós vamos ler. Ezequiel, quem era Ezequiel? Ezequiel era um jovem judeu de uma família sacerdotal. Ou seja, Ezequiel era um jovem da linhagem sacerdotal de Israel, de Judá. Então ele era um jovem que ia ser destinado, na sua vida adulta, a prestar culto, a trabalhar com as atividades do templo sagrado que havia em Judá, em Jerusalém. Mas esse jovem, antes que completasse a sua idade de começar a trabalhar no templo, ele recebeu um chamado da parte de Deus para ser um profeta. Os profetas de Deus eram levantados por Deus, capacitados por Deus, para protestar e chamar a nação que havia se desviado ao arrependimento. Deus levanta Ezequiel e fala, Ezequiel, eu vou te fazer uma boca, a minha boca, contra Judá, porque Judá tem se desviado e tem se mostrado um povo corrupto, uma cidade corrupta, uma nação, o reino do sul de Israel, um reino corrupto. Em um momento triste da história judaica, triste de Judá. Essa época em que Ezequiel é chamado a profetizar, o reino do sul de Judá, eles estavam mergulhados em uma corrupção estrutural. Toda a estrutura governamental da cidade e até mesmo a parte espiritual do templo havia se corrompido. Desde a liderança até os cidadãos comuns, todos estavam mergulhados em um círculo vicioso de corrupção e opressão aos mais pobres, sempre com o fim de buscar o enriquecimento.
aqueles que estavam envolvidos na estrutura, que eram os líderes, assim como todo o povo, a relação que eles tinham era uma relação sempre buscando enriquecimento uns às custas do outro. E o negócio era tão sério, irmãos, que Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, diz para o meu povo que o pecado deles é tão grave quanto contra o pobre e o necessitado. A corrupção está tão institucionalizada, tão enraizada, que a situação deles é pior do que a situação de Sodoma e Gomorra. Eu não sei se você sabe, mas Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus com fogo que caiu dos céus, por ser cidades ímpias, mergulhadas no pecado. E Deus diz: o pecado de Judá é pior do que o pecado de Sodoma e Gomorra. Diante disso, então, nós vamos estudar essa situação, a situação que havia em Judá: corrupção, opressão e pobreza na sociedade judaica. Acompanhe comigo o texto bíblico que vai dizer o seguinte. A começar pelo verso 23. Aí. De novo, a palavra do Senhor veio a mim, veio a Ezequiel. Deus disse a mim: filho do homem, ou seja, Ezequiel, diga a esta terra, ao povo judeu: você é uma terra que não se purificou, nem recebeu chuva no dia da ira. Nela, presta atenção, os seus príncipes conspiram como um leão que ruge ao despedaçar a sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Os seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam as minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. Além disso, fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que eu sou desonrado no meio deles, diz o Senhor. Os seus oficiais são como lobos que despedaçam as presas, derramam sangue, matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas encobrem esses feitos como quem passa cal em um muro. Eles têm visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o fogo do meu furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram, diz o soberano Senhor, declara o soberano Senhor. Perceba, meu irmão, que Deus, Ele se importa
Ele se importa com o que acontece com o pobre. Ele olha como uma nação é gerida. E ele está pronto a fazer justiça. A corrupção era uma praga em Judá e alcançava todos os níveis sociais, seja no nível social mais alto entre a liderança, seja entre o povo. Por isso, o nosso texto, ele se concentra em 3 partes, em 3 declarações de Deus. E Deus vai declarar a corrupção que havia na liderança. Deus vai dizer que o povo, não só a liderança, mas o povo, a sociedade judaica era uma sociedade corrupta, que oprimia cada um o próximo. E por isso Deus via e exerceria juízo sobre cada um deles. Primeiro, então, o nosso texto fala sobre o nível de corrupção que havia alcançado a liderança judaica, dos versos 23 ao verso 28. Toda a liderança, meu irmão, ela foi levantada, todo o governo que existe na nossa sociedade foi levantado por Deus. Foi Deus que fez. No Jardim do Éden, as Sagradas Escrituras vai dizer que Deus, logo quando Ele criou Adão e Eva, Deus destinou a Adão para ser corregente com ele de toda a criação. Em outras palavras, Deus colocou Adão para ser o governador de tudo que Deus criara. Então, toda a espécie de estrutura de liderança e governamental que nós temos foi criação de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Romanos que o Estado, o governo, foi levantado por Deus e é um agente de Deus a fim de promover justiça, manter a ordem e proteger os fracos. Perceba que Deus ele cria toda uma estrutura de liderança visando a proteção dos mais pobres, visando alcançar os mais pobres. Mas o que acontecia em Judá? Aqueles que tinham se levantado, que Deus havia levantado para ser líderes que deveriam pensar no povo, eram justamente eles que corrompiam e que usurpavam os pobres, oprimiam os pobres. Em todos os níveis de liderança. O texto bíblico vai dizer, no verso de número 23, há nela uma conspiração de seus príncipes, está aí. Primeiro nível de liderança judaica, os príncipes. Quem eram os príncipes? Os príncipes eram os governadores, a realeza. Era o rei, a rainha que havia em Judá. Eram os monarcas, o que hoje para nós são os nossos governantes. Deus levantou eles com um propósito. Qual que era o propósito? Qual que era a tarefa dos príncipes, dos governantes da realeza? Proteger os mais pobres. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo justamente o contrário. Eles saqueavam os mais pobres. Eles tiravam dos mais pobres. Existe um texto sagrado no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 21, que vai dizer que houve um rei em Israel chamado Acabe. Esse rei chamado Acabe, ele tinha o seu palácio e nos fundos do seu palácio havia um homem que tinha uma terra. E nessa terra havia uma vinha, o nome dele era Nabote. Lá ele tinha a sua vinha, que era herança dos seus pais. O rei Acabe, vendo que a vinha dava fundo de terreno com o seu palácio, ele foi até Nabote e falou: Nabote, venda-me a sua terra. Venda-me a sua vinha. Nabote falou: rei, eu não posso fazer isso. Isso é herança dos meus pais. Eu não vou vender o que eu recebi por herança. E a Bíblia diz que então Acabe voltou para o palácio triste.
E ele tinha uma esposa que era uma bênção. E eu estou sendo irônico. O nome dela era Jezabel, uma mulher ímpia. Jezabel vê o seu marido, que era o rei, triste. E ele diz: o que foi, homem? E ele vai dizer: olha, eu tentei comprar a vinha de Nabote, porém ele falou que não vai vender para mim. E ela falou assim: pode se levantar, se alegre, eu vou dar um jeito nessa situação. E para resumir a conversa, ela criou todo um esquema de conspiração para que, através de uma falsa acusação, Nabote fosse apedrejado e morto, acusado de ter blasfemado contra o rei e blasfemado contra Deus, algo que ele não tinha feito. Mataram Nabote. E aí Jezabel diz: olha, Nabote é morto, pode ir agora e pegue a vinha. E Acabe e Jezabel pensou que estava tudo tranquilo. Fizeram da família de Nabote viúva, a esposa de Nabote, os filhos de Nabote. E eles pensaram que porque eles eram reis, estava tudo bem. Até que Deus manda um cidadão chamado Elias, profeta da parte de Deus, boca de Deus para a nação. Vai na casa de Acabe, Elias, eu tenho uma mensagem para Acabe. Elias adentra o palácio como um bom profeta de Deus, sem medo de dizer o que Deus mandou. E ele diz: olha, Acabe, Deus manda dizer, Deus viu o que você fez com Nabote. E Deus vai enviar a ira do seu furor contra você. Você vai morrer, Acabe, Jezabel vai morrer aonde vocês mandaram matar Nabote. E Jezabel, e Acabe foi morto, e Jezabel foi morta, comida por cães. Por quê? Porque Deus vê a opressão contra o pobre. E Deus faz justiça. Tamanho era o desvio do papel daquela realeza que deveria governar para o povo e estava roubando o povo. Mas não era só entre os governantes a corrupção também ia até o nível espiritual, entre os sacerdotes. Aqueles que lá lideravam no templo sagrado, o que seriam hoje os líderes religiosos, padres, pastores, que deveriam ser o exemplo de moralidade. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam ter uma vida moral e ensinar o povo o temor ao Senhor. Mas o que eles estavam fazendo na corrupta Judá? Eles estavam desprezando a Deus e ensinavam o povo a desprezar a santidade de Deus. A corrupção era sistêmica até chegar aos oficiais. O texto sagrado diz sobre os oficiais. Verso 27, os seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas. Quem são os oficiais aqui? Exército de Judá, juízes de Judá. Estrutura que deveria servir o povo. Estrutura que deveria punir o mal em favor do pobre e necessitado, mas o que eles estavam fazendo era justamente o contrário. Eles matavam o pobre e necessitado buscando ganho ilícito, enriquecimento ilícito. E para piorar, havia em Judá alguns profetas que na realidade não eram profetas, porque não foram levantados por Deus. Diante de tamanha corrupção que havia em Judá, alguns profetas, tão corruptos quanto os líderes espirituais, os sacerdotes, quanto os príncipes, os governantes e os oficiais, dizia: não, está tudo correndo bem, criavam uma narrativa. Está tudo correndo bem, está tudo em ordem. Deus está dizendo que vai mandar os babilônicos para punir a gente? Não, fica tranquilo. E Deus diz: esses profetas estão fazendo adivinhações, estão falando coisas para vocês que eu não disse. Estão deixando o coração de vocês calmo, da maneira como está, como a coisa está toda degringolada. Estão dizendo para vocês que eu estou aceitando. Eu não estou aceitando, hein? Eles não falam da minha parte.
Os profetas que deveriam revelar o que Deus diz em relação ao pecado, o que eles estavam fazendo? Eles estavam confundindo o povo. O povo todo mergulhado em corrupção. Eles diziam, não, está tudo bem, está tudo certo. Existem 3 imagens importantes que aparecem nesse texto, nessa porção de texto, que fala da liderança. Primeiro é a imagem de um leão que ruge sobre a sua presa, para falar dos governantes. Os governantes, o que eles faziam? Eles não só pegavam as suas presas e matavam as suas presas, mas em cima deles o leão rugia. Sabe o que ele queria dizer isso? Que as autoridades, os governantes, além de fazer do povo a sua presa, ainda cantava a vitória. Olha, ninguém nos desafie, porque nós somos a liderança, nós fazemos o que nós quisermos. Na figura dos oficiais, a imagem utilizada é de um lobo, daquela alcateia que despedaça a presa. Você já viu um lobo despedaçando a presa? Um vem e arranca uma perna, o outro vem e arranca um braço, o outro vem e arranca parte da barriga. Todos se deliciando com um banquete. Os oficiais eram os lobos, a população pobre, a presa. Tamanha era a corrupção em relação aos mais necessitados. Tudo isso para obter lucros injustos. E os profetas, Deus vai dizer o seguinte: esses profetas aí, eles são como aquelas pessoas que tentam vedar o muro rachado com cal. Você já viu uma parede rachada? Já tentou tampar uma rachadura passando cal? Tampa a rachadura? Quando a água bate no cal, o que acontece? Derrete o cal. Deus está dizendo, esses profetas estão passando um verniz na rachadura do pecado que há na nação, enquanto eu não falei nada, que está tudo bem. Muito pelo contrário, eu estou apontando o erro. Meu irmão, eu sei que falar de política é uma situação complicada. Eu sei que é complicado para quem ouve, também é complicado para quem fala, mas essa mensagem não é um ataque político. Até porque o texto bíblico fala sobre a liderança, então essa palavra vem direto também ao meu coração, chega até mim antes de chegar a qualquer um de vocês. Se em Judá, um povo que recebeu a lei moral de Deus pelas mãos de Moisés, havia se corrompido, imagine em outros países, imagine no nosso país, no Brasil. Aqui no Brasil a história se repete, escândalos de corrupção, de estrutura do governo e religiosa são aos montes. São aos montes. Você sabia que existe algo chamado fundão eleitoral que movimenta 5 bilhões? E esses 5 bilhões são o seu dinheiro destinado para políticos fazerem suas campanhas, enquanto o pobre padece numa fila para fazer um exame. Enquanto o trabalhador é assaltado na rua. Todo esse dinheiro desviado tem impacto direto no bolso do povo, que é oprimido a contribuir, tirando da sua mesa para financiar a ostentação de líderes corruptos que só pensam naquilo. E os líderes religiosos? São diferentes?
Quantos escândalos envolvendo pastores? De milhões? O pastor chega e fala para as pessoas: se você não der o dinheiro, Deus não vai te abençoar. Invista no altar como se fosse um investimento, se fosse fazer um investimento. Eles te chamam a fazer um investimento, você dá o dinheiro para mim, Deus vai te dar em triplo. Enganam as pessoas, dizendo que se elas não ofertarem, se elas não derem o dinheiro, vão trazer maldição sobre si e várias outras coisas sem respaldo bíblico. Chamam pessoas a dar crendo que vão receber mais. A pessoa tira do seu dinheiro, às vezes, aquilo que ela tem para comer, para poder dar. Enquanto isso, pastores ostentam jatinhos, mansões. Tudo isso a custo de corrupção, de pobres, que são levados e enganados a pensar que Deus quer o seu dinheiro a todo custo. O que vemos em Judá? Uma estrutura de governo corrupta em todos os níveis de liderança. Com opressão ao pobre com foco. Ganhar dinheiro. Mas sabe o que é pior? O pior é que o texto bíblico não diz que a corrupção estava só na liderança. A Bíblia diz que a corrupção havia se instalado entre o povo. Porque se essa corrupção, esse desejo de extorquir o pobre estivesse só entre a liderança, mas não, estava em todo o povo, em todos os níveis. Olha o que o versículo 29 diz. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos. Oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Veja, a corrupção era geral. Um pobre extorquia o outro, que não tinha. Um não tinha nada e queria extorquir o outro que também não tinha nada. Veja que o texto bíblico agora aponta para nós. Porque até então o texto bíblico estava apontando para os líderes do governo, mas agora o que o autor faz? Né? Ele diz assim: agora é contigo. Antes que você pense isso é problema dos políticos, o texto vira o dedo para o povo comum, no caso, para você e para mim. No Brasil, meu irmão, a corrupção é como uma praga. E a pergunta é: a liderança é uma amostra do povo? A liderança é diferente do povo comum no Brasil? Será que, se nós não estivéssemos lá, nós não estaríamos tentados a fazer a mesma coisa? A população é vítima de tudo isso? A verdade é que nós somos tentados todos os dias a praticar corrupção. Sabe como? Quando você e eu fraudamos o horário de trabalho, quando nós somos parados em uma rodovia, quando achamos um dinheiro jogado no chão, que não sabemos de quem é, diante do acesso fácil a fazer algo que ninguém está olhando. Nós somos tentados em situações do nosso dia a dia a todo instante. Perceba, em Judá, não era só a estrutura do governo, mas toda a sociedade havia se corrompido. A opressão ao mais pobre era uma forma habitual de viver deles. E
pobreza era o resultado da opressão sistêmica, de pessoas que só buscavam o enriquecimento. Numa sociedade materialista como nós temos, o mais importante é ter, e o ter leva as pessoas a esmagar o próximo para ter. Mas a pergunta continua, mas e Deus em tudo isso? Deus que olhava para ajudar, o que Deus vai fazer? Será que Deus olha para isso? O verso 30 e 31 vai nos ensinar. E vai dizer que Deus, Ele assiste ao oprimido. E a Bíblia vai dizer que o pecado de opressão ao pobre é pecar contra Deus, porque o pobre é a imagem do Deus que o fez. Assim como Deus viu o pecado do rei Acabe, Deus viu o pecado de Faraó, que esmagava o seu povo pobre no Egito. Deus viu o pecado de Samaria, que esmagava, os reis esmagavam a população em Samaria. E Deus via o que acontecia em Judá. São exemplos de como Deus vê o que acontece com o pobre e como Ele se levanta para agir. No entanto, a ira e o castigo de Deus é a última ferramenta da sua caixa. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque se você ler o verso 30, vai dizer o seguinte: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e que se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Veja, antes de Deus agir com juízo, o que Deus fez? Deus falou, deixa eu ver se tem algum líder aqui, algum governante que ainda mantenha a integridade, alguém que eu possa usar, alguém que eu possa capacitar, alguém que eu possa utilizar para inverter, para mudar esse jogo, alguém que não esteja em corrupção. E de fato, não há ninguém que não esteja em corrupção. Sabe por quê? Porque diante disso nós vamos ver a promessa de Deus falando, não há ninguém, mas eu vou enviar alguém. Eu vou enviar alguém. Deus prometeu juízo e cumpriu sobre Judá. Sabe o que aconteceu? Ainda nos dias de Ezequiel, Deus mandou a Babilônia invadir Judá como instrumento da sua ira contra o povo, de justiça. Deus falou, Judá, vocês não vão se arrepender? Eu vou enviar Babilônia, e eles vão conquistar vocês, vão dominar vocês, e vocês vão sofrer o castigo. E Deus fez. Deus prometeu, e como justo juiz, Deus cumpriu. Mas ao mesmo tempo que Deus usa a boca do profeta para profetizar juízo, Deus também usa a boca do profeta para dizer que ele não desistiu. Ele diz, eu vou enviar Babilônia, Babilônia vai castigar e invadir Judá, mas um dia eu vou levantar um rei. Entre vocês eu vou levantar um rei que é da linhagem de Davi. E esse rei, que é da linhagem de Davi, ele vai estabelecer um reino de plena justiça. Ele vai ser aquele que vai plenamente pensar no pobre. Ele vai ser aquele que vai se identificar com o pobre. Ele é aquele que vai estabelecer um reino milenar de justiça e juízo. E esse rei que se identifica com o pobre, ele se identifica tanto com o pobre, que Deus enviou ele para nascer numa manjedoura. Deus disse, e ele mesmo disse, o Filho de Deus não tem onde reclinar a sua cabeça. Comeu com gente simples, com pecadores, viveu uma vida simples.
ajudou os pobres e necessitados, amou e agiu com misericórdia para com os marginalizados. Esse rei é Jesus, que se identificou tanto com o pobre que veio como uma pessoa humilde. Mas não se engane, ele é rei, e um dia ele julgará grandes e pequenos. E em seu governo futuro, quando ele voltar nos ares, onde ele irá consumar o seu reinado, ele irá julgar todo grande e pequeno e estabelecerá o seu reino de paz, de uma vez por todas. Ele prometeu isso. Se na primeira vinda ele veio como um homem pobre que deu a sua vida para perdão dos pecados de um povo, na segunda vinda, a qual nós aguardamos, ele virá em poder e glória. E de uma vez por todas, toda a estrutura pecaminosa será purgada. Quer um reino de paz, de justiça? Anseie pelo reino desse rei. Sabe, meu irmão, eu e você que nós estamos aqui ouvindo essa palavra, todos nós podemos nos regular e variar entre opressor e oprimido. Em algum momento da nossa vida nós somos oprimidos. E em algum momento nós também agimos como opressor. Por isso o pecado está sobre nós. Por isso que a nossa condição não é diferente da condição do povo de Judá. Mas o convite de Cristo, que se identificou com os pobres, é: venha até mim e receba a justiça humana que ninguém pode te dar. Somente eu. Porque ele levou na cruz toda a espécie de opressão, de corrupção, de juízo que eu e você merecíamos. Sabe quando você se torna um opressor e peca contra o próximo? Ele padeceu na cruz por você. Sabe quando você é oprimido por alguém, por conta de toda essa estrutura? Ele conhece a sua opressão, se identifica com você. E quem confia nele não escapa da justiça que virá nesse reino, porque é bom o suficiente. Eu sou tão bonzinho, quando o Senhor voltar nos ares, ele vai ver, puxar toda a minha capivara e eu vou estar, muito pelo contrário. Existe o potencial opressor aí dentro desse coração. E existe também alguém que em algum momento foi oprimido. Portanto, há pecado. Mas, se nós cremos na redenção desse grande rei, se nós cremos que ele pagou por toda opressão e corrupção na cruz do Calvário, nós podemos descansar nele. Porque na cruz ele pagou por toda a dívida de opressão que nós também cometemos. Ezequiel, irmãos, esse livro nos mostra que Deus não está alheio a tudo o que nós vemos acontecer no nosso governo, em nosso país, entre os líderes religiosos, entre o nosso povo, ou que nós mesmos cometemos. Ele não está alheio, ele assiste a tudo. E isso é pecado, não se engane. Você precisa de Jesus, senão a ira de Deus virá sobre você. E sobre mim. Deus não está alheio à opressão contra o pobre, ele derramará sua ira sobre todos, exceto sobre aqueles que tiverem suas corrupções perdoadas pelo grande rei. Para finalizarmos, eu quero deixar duas aplicações, 2 passos práticos. Para você e para mim, nós estamos
próximos a um período de eleição, e é tão difícil, irmãos, falar sobre isso, discutir com as pessoas sobre isso. Eu sei que isso é muito difícil. No entanto, a palavra de Deus nos encontra. Primeiro passo prático que nós devemos fazer: não coloque sua esperança em uma estrutura corrupta. Como eu disse, irmãos, chega nessa época, época de eleição, sabe o que acontece? Muitas pessoas deixam de falar com familiares, deixam de falar com amigos, deixam de falar com irmãos, por conta de política. Muitos se afastam de amigos por isso. Cuidado, sonde seu coração se de fato a sua confiança está na classe política ou no rei que prometeu voltar. Porque nessa época os ídolos do coração saltam. Não estou dizendo que você não pode se envolver com política, mas eu estou te dizendo que o limite para se envolver na política, qual é? Quando você começa a assassinar alguém no seu coração por conta de política. Está aí, estabelecemos um limite. Quando isso começa a acontecer no seu coração, cuidado. Ou, quando você coloca a esperança de tudo dar certo, porque o fulano de tal vai assumir a presidência na próxima eleição. Porque vai mudar de gestão, qualquer coisa que seja. Quando o nosso coração é tomado por essas duas coisas, por esses dois limites, começar a ter problema de relacionamento com o próximo por causa de política, ou a gente começa a confiar demais na política, cuidado. Até porque, irmão, pelo histórico que nós temos, a estrutura de opressão só trocará de mão. Sai quem está no poder, entra outro poder e a história é a mesma. Então pense nisso, porque não vale a pena fazer um X em uma pessoa no seu relacionamento por conta de política. Não vale a pena colocar o seu coração nessas coisas acima de confiar naquele que é o justo rei. Segundo passo. A igreja é a embaixada do reino de Deus. A igreja local é uma representação do reino justo de Deus. Deve ser. Por isso, como súditos que se identificam com o rei, que se identificou com os pobres, a igreja local é chamada a se identificar, em se envolver e em ajudar os que são oprimidos. Não em um papel de redimir a cultura por obras sociais. Não. Isso aí, joga no lixo. Nós cremos que o único que é capaz de redimir o homem e a estrutura cultural e política que nós temos é o Senhor Jesus. Mas entendemos que fomos alcançados por Cristo e por identificarmos com esse rei, nós devemos ajudar aqueles que padecem necessidade. Por quê? Porque Deus plantou em nosso coração a capacidade de mitigar, aliviar a dor daquele que está sofrendo, daquele que está padecendo necessidade. Nós somos chamados a aliviar as dores daqueles que sofrem injustiça. Por isso, um passo prático para você, meu irmão. Se envolva no ministério social. Se proponha a ajudar, a colaborar. Porque o fato de nós como igreja aliviarmos a dor do aflito aponta para aquele grandioso dia que o Senhor virá nos ares.
E a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Como cidadãos dos céus, nós somos chamados a praticar os valores do reino, descrito nos 10 mandamentos e descrito no Sermão do Monte. Nós somos chamados por Deus a sermos o que Ele diz nessas duas passagens. Lembre-se, Deus procurou alguém na estrutura política judaica que pudesse ser íntegro e não achou ninguém. Mas Ele enviou alguém. Ele enviou o seu único filho para que pudesse se identificar com os pobres, comigo e com você, e pudesse nos salvar, nos redimir. Eu concluo passando a palavra para o nosso irmão Jonathan, dizendo que a corrupção é uma das manifestações mais perversas do pecado humano. Pense nisso. Feche os seus olhos. Reflita sobre tudo o que você ouviu aqui nessa noite.